Olá, amiguinhos e amiguinhas do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Alexandre Donato, de Geografia, e hoje nós vamos ter uma aula muito interessante sobre poder. Vamos dar uma olhada aí, que é a nossa aula de número 37, cujo título é meu ou é nosso? E o objeto de conhecimento é o poder privado e o poder estatal, que também é chamado de poder público. Vamos então à nossa aula? Então, falando sobre poder, você sabe do que trata essa palavra? Além disso, nessa aula, nós vamos falar sobre poder privado e o poder estatal, que também é chamado de poder público, tá? Primeiramente, nós vamos visitar os conceitos. Poder é força, capacidade e, ao mesmo tempo, autoridade. Trata-se da capacidade de imposição ou de conquista, seja pela força bruta, seja pelo convencimento, ok? Então a gente vai a alguns exemplos para a gente entender bem essa situação. O termo privado se relaciona com a esfera dos particulares, né? A sociedade dos desiguais. Por que a gente chama de sociedade dos desiguais? Observemos aqui esta propriedade, né? Por que desiguais? Pelo fato puro e simples de que nem todos têm uma casa como esta, não é verdade? Então, agora a gente vai dar uma olhada em como que funciona o poder público e o que quer dizer. O termo estatal ou público remete à esfera da coletividade e ao exercício do poder, à sociedade dos iguais. Por que sociedade dos iguais? Porque são direitos e deveres que são iguais a todos enquanto sociedade, tá? Então, gente, vamos aqui falar dos conceitos juntos, né? Juntar os conceitos. Primeiro o seguinte, o poder privado é o que se relaciona com os interesses particulares, como propriedades privadas, por exemplo. Enquanto que o poder estatal ou público diz respeito aos interesses da coletividade e seus direitos e deveres diante do Estado, tá, gente? Nós vamos aqui para alguns exemplos, tá? O poder privado pode ser observado em nossa sociedade nas propriedades particulares de interesses diversos, né? Empresas, corporações e suas estruturas. Aí nas imagens nós estamos vendo, né, um centro comercial, onde as lojas são obviamente particulares. Estamos vendo ali um hospital, né, que também é particular. Estamos vendo uma banquinha de feira, né, que a gente vê todos os dias aí, mas que tem um proprietário ali, né, o rapaz que está vendendo as frutas, e temos também uma instituição de ensino superior ali que é particular. Ou seja, sendo particular, você sempre vai ter que pagar pelo uso, né? Você vai pagar pelo uso para comprar roupas nesse centro comercial, ou teria que pagar para se internar nesse hospital. Tem que pagar ali a banana do rapaz, né, para levar o produto da feira, e você tem que pagar também ali para a instituição de ensino superior para estudar. Ou você ganha uma bolsa, né, mas nesse caso a bolsa é financiada e a instituição continua sendo particular. Um autor chamado Norberto Bobbio classificou o poder de 3 formas diferentes, tá? O primeiro é o poder econômico, que é exercido por quem possui propriedade privada, quem tem terras, dinheiro e bens, né? E exerce influência sobre os despossuídos. Por que exerce influência sobre os despossuídos? Porque é aquele empresário, por exemplo, que pode dar um emprego para quem precisa do emprego, né? Então ele é quem possui e aí, através das ferramentas ali de trabalho, ele dá emprego para as pessoas, essas pessoas que não têm as mesmas posses que ele tem, né? O segundo é o poder ideológico. É exercido por quem pode criar e influenciar as massas com suas criações, seja no âmbito midiático, seja no religioso. Então, no âmbito midiático, a gente não precisa nem falar, né? Vejam aí as redes sociais e a influência que alguns criadores de conteúdo têm sobre as massas, não é mesmo? Geralmente, os atores desse tipo de poder, do ideológico, eles trabalham para os atores dos outros 2 poderes, tá? Para o poder político
e para o poder econômico. O poder político, gente, é exercido pelas instituições oficiais ligadas ao Estado, tá bom? Pode ser legítimo, quando visa a finalidade da vida política, ou ilegítimo, quando é usurpado para gerar uma situação de dominação simples de certas classes ou pessoas. Aqui, a gente já aproveita para falar um pouco mais sobre o poder estatal ou público. E é isso. Chegamos aqui, estamos em Brasília, né, no centro do poder político do Brasil, a nossa capital federal, tá? O poder estatal ou público é o conjunto das normas, estruturas e serviços institucionais públicos que atendem a sociedade como um todo. Imagine aí que nós temos várias dessas instituições, né? Aí onde você mora, com certeza tem várias. É geralmente simbolizado pelos direitos coletivos, assim como os deveres. O nosso SUS é um direito coletivo, o nosso sistema de transporte público é um direito coletivo, o nosso direito a voto também é coletivo, né? Assim como o nosso acesso à educação pública, por exemplo, e assim por diante. Você já ouviu falar sobre os 3 poderes da República? Se não ouviu, vamos ver agora. Poder Executivo. O Poder Executivo é responsável pela administração do Estado. Esse poder é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas no Estado, tá? São eles o presidente na esfera federal, os governadores na esfera estadual, os prefeitos na esfera municipal. O poder legislativo tem a função básica de legislar, isto é, de propor leis para o Estado e de realizar ações de fiscalização do Executivo, exigindo que este preste esclarecimentos sempre que necessário. O Legislativo é o poder ocupado por senadores e deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, que é o caso do Distrito Federal, e vereadores municipais. O Poder Judiciário, que é o terceiro dos poderes, é responsável pela interpretação e execução das leis, devendo sempre observar os limites da legislação brasileira e obedecer ao que é determinado pela Constituição. Além disso, é dever do Judiciário mediar os conflitos entre cidadãos e entre os cidadãos e o Estado, além de procurar garantir o respeito aos direitos da população brasileira. O Poder Judiciário se estrutura da seguinte forma. Tudo começa no Supremo Tribunal Federal, o STF. A próxima instância é o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Depois vem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A seguir, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, seguido do Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar, STM. E assim finalizamos nosso contraturno digital sobre o poder privado e o poder estatal. Vamos agora para o nosso Aplicando. Então vamos para o nosso Aplicando aí, né? Temos aquela questão característica do quadro. Vamos dar uma olhada aí. Aponte a alternativa que apresenta um exemplo de instituição de poder estatal, pública, e uma de poder privado. Então nós vamos ter aí 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, você tem que escolher aquela que tem uma instituição pública e uma privada. Vamos analisar aqui a primeira, alternativa A. A SpaceX de Elon Musk e a Apple, criada por Steve Jobs e 2 amigos. A letra B, o Supremo Tribunal Federal do Brasil e o Senado Federal. Letra C, a Câmara de Vereadores de Carauari e a cadeia de supermercados Carrefour. E a letra D,
a Prefeitura de Manaus e a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vamos relembrar e vamos dar uma olhada com bastante atenção. A gente precisa apontar aqui a alternativa que tem uma instituição pública e uma instituição privada. Será que a SpaceX já está dizendo ali, é do Elon Musk? Essa seria, por acaso, uma instituição pública ou privada? E o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal, né? Seriam públicos ou privados? A Câmara de Vereadores, Supermercado Carrefour, público ou privado? Ou os dois, uma de cada? E a Prefeitura de Manaus e a Assembleia Legislativa do Estado, seriam públicas, privadas? Vamos dar uma olhada aí no gabarito. Com certeza você acertou, né? A resposta correta é a letra C. A letra C traz uma instituição pública e uma instituição privada. Veja só, a Câmara de Vereadores de Carauari é pública e a cadeia de supermercados Carrefour é privada. Vamos ver aqui o gabarito comentado, né? A Câmara de Vereadores de Carauari é estatal, né? Também chamamos de público, enquanto a rede de supermercados Carrefour é de origem francesa e pertence a um grupo privado, tá bom? Então a resposta correta, letra C. Vamos dar uma olhada para ver aqui por que as outras alternativas estavam incorretas. A. Possuía duas instituições privadas, né? A do Elon Musk e a do Steve Jobs. A letra B apresentava duas instituições do poder público, né? Inclusive instituições importantes do nosso poder público. E a letra D apresentava lá duas instituições do poder público. Então, letra C era a resposta correta, ok? Então vamos lá para as nossas considerações finais. E aqui nas considerações finais, a gente vai dar uma olhada resumida naquilo que nós vimos aí na aula, né? E a nossa aula tratou de poder. A gente viu, por exemplo, que o poder pode se dar por imposição. Se dá por imposição, eu vou dar um exemplo aqui, quando um país invade outro. E aí ele impõe suas normas, suas leis, às vezes impõe o seu idioma, impõe a sua moeda, impõe a sua bandeira, né? Então aí é quando o poder se dá por imposição. Mas nós vimos também que o poder pode se dar por convencimento. Que tipo de poder se dá por convencimento? Se você, por exemplo, é adulto e quer mudar de religião, você vai por uma religião cujo discurso te convenceu, não é isso? Você não vai obrigado para aquela religião. E além disso, se você por acaso um dia mudar de ideia, você vai para outra religião. Você segue quem você quer nas redes sociais e se deixa influenciar por quem quer, de forma de ter sido convencido a isso, não é isso? Então não é por imposição, é por convencimento, tá joia? E aí, gente, a gente viu que tem o poder privado. O poder privado se dá especialmente de forma econômica, como aparece, né? A gente sempre vê as coisas privadas como uma loja, uma empresa. A gente viu lá naquele mosaico de imagens que nós tínhamos uma instituição de ensino superior, que era privada, vimos um hospital, que era privado, vimos lá a barraquinha da feira, né, que é de propriedade privada daquele rapaz que estava vendendo a sua banana, e vimos também um centro comercial. Por outro lado, nós sabemos que tem aí o poder estatal, e esse é o poder público, né? Então, o hospital público, o transporte público e outras várias instituições que são desse poder que se liga aos iguais, a uma sociedade, né, de iguais. Tudo bem? Então tá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga lá o @contraturno digital. Valeu? Até mais, gente!